Aumenta o mistério sobre o jovem que sente dores muito fortes e inexplicáveis. O resultado de um exame feito nos Estados Unidos, em vez de esclarecer, lança mais dúvidas sobre o caso. Especialistas acreditam que o jovem possa ser vítima de um fenômeno raro, uma espécie de dor fantasma, de natureza psicológica. Para a medicina, Luiz Felipe é um rapaz saudável. Avaliação confirmada por dezenas de exames. Exames de sangue deve ter passado de 80 tipos. E de imagens, ele fez tudo que poderia. Então, o que provoca as dores que perseguem este jovem 24 horas por dia? O que mais dói é a perna e a barriga. Às vezes dá uma dorzinha de cabeça, dor nos braços. A resposta pode estar nestes papéis. Aqui está o resultado dos exames feitos por um laboratório nos Estados Unidos. É uma boa notícia, doutor? Eu acredito que seja uma boa notícia. Luiz Felipe tem 17 anos. Os pais são separados. Ele mora com a mãe e os irmãos em Tatuí, no interior de São Paulo. O pai dele, seu Ednelson, é dono de um ferro velho e acompanha de perto o martírio do filho. Não merece estar sofrendo isso aí, não. No mês passado, o Domingo Espetacular esteve na casa de Luiz Felipe. Vimos de perto um quadro que já dura quase um ano. Quando é que você não sente dor? Só quando estou dormindo, porque daí o resto, às vezes eu passo o dia com a dorzinha fraca, mas tem vezes que eu já acordo, a dor me acorda. E acorda com a dor forte. O jovem passa os dias deitado nessa cama à base de medicamentos para controlar a dor. Tudo que eu queria era ter um diagnóstico. Que alguém chegue para mim e fale, você tem tal coisa, vamos tratar disso. Não ficar nessa angústia de tratar a dor, trata de um lado e mata do outro. Até pouco mais de um ano atrás, o Felipe passava praticamente o dia todo aqui neste ferro velho, trabalhando ao lado do pai. À noite, ainda ia para a escola, levava uma vida normal. Até que numa tarde, aqui mesmo, ele sentiu as primeiras dores, que desde então o acompanham dia e noite. Começou com umas pintas no corpo, daí foi piorando, piorando. Assim que os sintomas começaram, a mãe, dona Elaine, levou o rapaz para o hospital. A primeira suspeita dos médicos foi apendicite. O cirurgião veio, avaliou ele, olhou e pediu uma ultrassom. Quando foi feita a ultrassom, no mesmo dia foi feito e não deu nada. Nesta primeira internação, Luiz Felipe recebeu doses de morfina e dolantina, medicamentos derivados do ópio e usados na medicina para aliviar dores crônicas e severas. Segundo este toxicologista, são drogas muito eficientes, mas altamente viciantes. A rapidez de tornar-se dependente é extraordinário. Segundo nossa experiência, depois de a quarta ou quinta dose, a pessoa já tem uma tendência a ficar dependente. No caso de Luiz Felipe, as dores cessaram por algum tempo, mas 3 semanas depois voltaram ainda mais fortes. As análises deram resultados normais, mas as dores se tornaram frequentes. A cada internação, o jovem recebia doses cada vez maiores de morfina e dolantina, substâncias presentes também nos medicamentos de uso diário. Esse aqui é um tarja preta, é um deles. Morfina. A situação de Luiz Felipe comoveu a cidade de Tatuí, que se uniu para ajudar a família. A garagem da casa da mãe dele ficou cheia de doações e uma conta foi aberta por Rebeca, amiga de infância. O dinheiro foi encaminhado para a mãe de Luiz Felipe. Gente de fora que eu nem sabia que existia, ajudou também. Em uma das internações surgiu uma suspeita. Os sintomas do rapaz eram compatíveis com um quadro de porfiria, uma doença grave e incurável.
O nosso organismo tem substâncias chamadas porfirinas, proteínas que participam do transporte de oxigênio pelas células do sangue. No quadro de porfiria, as reações químicas deste processo não funcionam bem. Para descobrir se esse era mesmo o problema, no mês passado, este médico, especializado em doenças do aparelho digestivo, encaminhou amostras de sangue de Luiz Felipe para um laboratório nos Estados Unidos. Foram mais de 30 dias de expectativa e ansiedade, aguardando as respostas que poderiam esclarecer a origem das dores, definir um tratamento e até, quem sabe, a cura para Felipe. Até que esta semana, os resultados finalmente chegaram dos Estados Unidos. O laudo é categórico. Dá uma resposta definitiva em relação à porfiria. Então, esse exame que veio, foi descartada a possibilidade de ser porfiria. Ele mostra todos os parâmetros dentro da normalidade. Ele não tem porfiria nem hereditária e nem adquirida. O resultado negativo para porfiria foi comemorado até certo ponto. Eu não queria que fosse porfiria mesmo, né? Agora, mas por outro lado também a dor dele, eu queria que parasse essa dor, né? Uma pessoa ter dor todos os dias, né? Insuportável, né? Então, afinal, o que provoca as dores que maltratam Luiz Felipe? Este toxicologista aponta uma possibilidade. Ele explica que a abstinência de medicamentos como a morfina e dolantina pode causar o que os especialistas chamam de dor fantasma. A vontade de utilizar é tão forte que o corpo lança diversos subterfúgios para convencer a própria pessoa e as pessoas médicas que está realmente passando mal. Seria este o problema de Luiz Felipe? Uma dor psicológica? Para este psiquiatra, um problema psicológico não seria capaz, sozinho, de produzir dor, apenas amplificar um sintoma já existente. Ela tem uma dor, mas além do problema que ela tem, concreto, a ansiedade, o estresse amplificam a dor. O neurocirurgião Benedito Domingos tem uma opinião diferente. Para ele, um problema psicológico pode sim provocar dor. Tem a dor que a gente chama dor de origem psicogênica. A gente sabe que o psicológico, o emocional, ele influencia muito a dor. Mas o psicológico agindo como causador único e exclusivamente é uma possibilidade mais rara. Mas o neurocirurgião explica que a hipótese da dor psicológica só é avaliada depois que todas as análises possíveis são realizadas. E aí esse paciente ele é direcionado para equipes, né, geralmente equipes multiprofissionais. O especialista em dor, junto com a equipe de fisioterapia, psicólogo, psiquiatra, todos vão avaliar esse paciente e tentar identificar algum fator mantenedor dessa dor. No caso de Luiz Felipe, restam 2 exames pedidos pelo médico que o acompanha em Tatuí. O primeiro é a videolaparoscopia, que usa uma microcâmera para investigar a região intraabdominal. O segundo é a cápsula endoscópica, um aparelho que fotografa o intestino e o estômago. Esse exame vai mostrar se tem alguma doença no intestino delgado, para fechar o diagnóstico, para fechar realmente se ele tem alguma coisa orgânica que justifique o quadro de dor dele. A conta para as doações foi fechada com sucesso. O que a gente teve já foi o suficiente para conseguir pagar o exame e talvez para começar esse tratamento de agora, né? O resultado negativo para a porfiria encerra uma fase difícil para a família. Mas a angústia de ver o filho sofrendo ainda mexe com o coração do seu Ednelson. Desde que aconteceu isso, o menino ter dor, você não poder fazer nada todo dia. Ter dor, para mim, depois que aconteceu isso, para mim ficou... Que ele sofre, eu sofro também, entendeu? Eu queria que pudesse tirar a dor dele, passar para mim a dor.